Se você quer ganhar massa muscular na academia, será que fazer booking é inútil? Ou melhor, como fazer um booking perfeito? Como ganhar mais massa muscular sem ganhar tanta gordura e melhorar seu físico? Nesse vídeo daqui eu quero explicar para vocês, até debater sobre uma ideia que eu estou vendo aqui na internet sobre booking até ser inútil. Então, não ser tão útil fazer um off-season, por exemplo. Então, eu quero até citar isso aqui nesse vídeo, mostrando para vocês quando de fato compensa fazer um booking. Porque de fato, você ganha muita gordura nesse período. Então, talvez a gente precise analisar se vale a pena fazer e, no seu caso, se fizer a pena valer, como fazer, como executar perfeitamente. Então, você vai descobrir isso aqui nesse vídeo, mas antes, deixa eu me apresentar. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pedro Andrade, eu trago aqui na internet, no YouTube, no Instagram, a minha jornada como coach e atleta de fisiculturismo e também, como eu disse, né, como coach cuidando dos meus atletas. Então, estratégias que eu gosto de usar, que eu uso tanto com quem não é atleta, tanto com quem é atleta também, no mais nível de performance, né? Então, se você gostar desse vídeo daqui, eu peço que deixe um like, um comentário positivo. Se ficar uma dúvida também, pode comentar, ou não falar alguma ideia, ou quiser saber mais para o seu cenário específico, você fala aqui embaixo, que eu estarei conversando contigo nos comentários, beleza? E se você gostar do meu estilo aqui de explicar, do meu estilo de vídeo e etc., peço que se inscreva no canal, que vai estar fortalecendo demais aqui no nosso projeto e potencializando para mais gente. Então vamos começar primeiro analisando qual cenário que vale a pena fazer um booking, porque eu vi alguns influenciadores, alguns coaches falando que um booking talvez não seria útil, ou que um off-season não seria útil. Ao mesmo tempo, tem vários outros coaches que falam que tem que fazer um off-season mais sujo, ou tem que fazer um off-season mais limpo, né? Até para situar a nomenclatura, quando eu falar off-season, eu estou me referindo a booking, tá? Quem não conhece. E quando eu falar booking, estou me referindo a off-season, que é o período de mais ganho de massa muscular. Primeiro, a gente tem que entender que existem 3 períodos básicos, assim, né? A gente pode transicionar, ter algumas intermediações entre eles, mas são 3 básicos, que é o déficit calórico, ou pre-contest, ou cutting, que a gente fala, que é quando você está comendo menos do que você gasta, a normocalórica, ou dieta de base, ou consolidação, que seria comer mais ou menos o tanto que você gasta durante o dia, e o bulking, que é o superávit calórico, que é você comer muito mais do que você gasta de fato, ou comer a mais só, não precisa ser muito mais. Então, a gente precisa analisar também que quanto mais você comer, mais gordura você vai estar ganhando também. Independente se você é natural, se você é hormonizado, você vai ter mais capacidade de ganhar massa muscular, porém, você vai estar ganhando mais gordura. E se, por exemplo, a gente tem que avaliar de acordo com cada cenário, porque eu posso pegar e falar assim, bulking é inútil. Porém, um cara quer ser um atleta de bodybuilding, um cara quer competir. Então, para ele tem que fazer um off-season. Ou eu posso falar que o off-season é excelente, mas aí você só quer ter um shape pequeno ali, entre aspas, comparado com um atleta, e apenas ficar mais bonito na praia. Então, por exemplo, que é um shape de praia. Então, não tem por que eu falar para você que booking faz sentido para o seu caso. Então, vamos situar aqui o seguinte. Nesses níveis de dieta, o que importa para a gente ganhar massa muscular é a normocalórica ou o off-season, que é o booking. Um princípio que a gente tem que analisar antes de falar qual dieta é melhor para o seu objetivo é analisar como funciona o ganho de massa muscular e como funciona a perca de gordura e também como que você ganha gordura, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o nosso corpo, quando a gente está comendo em superávit calórico, não necessariamente vai hipertrofiar mais. Ou se a gente estivesse em déficit calórico, então comer menos do que a gente gasta, não necessariamente vai perder mais gordura. Por quê? Porque a ideia é você vai ganhar mais peso e você vai perder mais peso. O problema é que, de acordo com a composição dessa dieta, esse peso às vezes varia. Entre, por exemplo, você está perdendo, aí está usando um Monjaro, por exemplo, fazendo uma dieta de cutting, só que você não está comendo proteína direito, só está comendo carbo e gordura. Você vai perder peso, só que muito desse peso vai ser massa muscular. Agora, se você tivesse com a proteína mais alta, mantendo bem ali, bem distribuído, você perderia peso, mas perderia mais gordura. No Booking, como que seria esse cenário? No Booking, basicamente, quanto pior for sua sensibilidade à insulina, ou seja, pior for seu metabolismo, você vai ter mais facilidade para ganhar gordura e mais dificuldade para ganhar massa muscular com essa comida mais alta, porque a gente vai estar ganhando mais peso. O problema é que, como tem muito carboidrato, o carboidrato vai trazer mais glicogênio, ou seja, vai trazer mais retenção, entre aspas, e esse peso que a gente vai estar ganhando pode ser água e gordura. Então, de fato, se fosse analisar por isso, não faria muito sentido fazer um bulking se você não vai ganhar totalmente massa muscular, você vai ganhar gordura e água e depois vai ter que tirar. Porém, para você conseguir o máximo de ganho de massa muscular, tem que estar nesse cenário. Só que aí tem como a gente usar algumas estratégias que eu vou falar nesse vídeo, de você melhorar essa distribuição de calorias
entre proteína, gordura, carboidrato, fazer um aproveitamento melhor ao longo do tempo, para você aproveitar esse ganho de peso sendo mais em massa muscular, então sendo mais limpo. Por isso que até o melhor cenário de booking para mim é realmente um off-season mais limpo. Faz muito mais sentido isso do que pegar, jogar 7.000 calorias de hambúrguer, pizza todo dia, e você ganhar muito mais gordura e água. E é por isso que se você tiver com um pouco mais de gordura, se o shape não estiver tão limpo, não compensa você fazer um booking, porque a gente pode pensar agora em duas dietas que seriam melhores para esse cenário, para você ganhar massa muscular. Eu não vou colocar a de cutting aqui, porque a de cutting realmente não faz muito sentido o cara que quer ganhar massa muscular, você que entrou nesse vídeo, querer fazer um cutting, porque agora ainda não é o momento. A não ser que você esteja num cenário onde está com muita gordura e realmente precisa limpar o físico. Aí você pode sair desse vídeo aqui e olhar no canal que tem outros vídeos sobre cutting também. Mas agora, para ganho de massa muscular, a gente tem geralmente dois cenários que é muito comum. O cara que está mais seco, ou que veio de uma competição, ou que já secou e quer ganhar massa, e o cara que é geralmente um falso magro. Um cara que tá com pouca massa muscular, mas também tá com um pouco de gordura. E aí, nesse cenário, fica tipo, eu não sei se eu seco, eu não sei se eu... Como que é o cenário, na verdade? Eu tô gordo demais para ganhar massa muscular e tô magro demais para perder gordura. É tipo isso. Então, esses dois cenários, a gente tem duas alternativas que são das dietas que eu falei para vocês. A normocalórica, onde você come o tanto que você gasta, e o off-season, que é o tema desse vídeo, que é para você ganhar massa muscular. Só pontuando mais ou menos, a normocalórica dá para você ganhar massa muscular porque tem estudos que mostram que até entre 500, 1.000 calorias de déficit você ainda ganha massa muscular. Só que aí já é um tanto que não vale muito a pena, você vai ganhar um pouco a longo prazo. Valeria mais a pena se, por exemplo, você quer ter o shape o ano todo, um shape de praia, e quer manter ele o ano todo só melhorando um pouquinho ali. Um pouquinho tipo, de braço, um pouquinho de costas, aí faz mais sentido. Agora, para você que quer ter um pouco maior o seu ganho de massa muscular, por um objetivo mais a médio prazo, não vou falar curto prazo, médio prazo, ele vai 3, 6 meses, ou você quer competir, vai ter que ser off-season. E aí, partindo disso agora, a gente vai pensar em como fazer melhor esse off-season, que é o tema desse vídeo de fato. Que eu queria só abrir essa discussão um pouquinho, porque tem esse questionamento de, booking é inútil, então, não. Igual eu falei, se você quer competir, se você, ou melhor, quer ter um resultado maior, se você é magro, por exemplo, você vai ter que fazer um off-season, você vai ter que fazer um booking bem feito. E quanto antes você fizer um booking muito bem, melhor ainda. Porque geralmente a gente até brinca no fisiculturismo que todo atleta precisa de ter um ano ou um off-season muito bom para transformar o seu físico. Ele não vai transformar em um off-season só, mas é um trabalho que precisa de um trabalho bem dedicado para isso. E lógico, vai ter um pouco de gordura. Agora só que eu vou ensinar vocês a como minimizar esse ganho de gordura, maximizar o ganho de massa muscular. Tá bom, e como que a gente faz a dieta então no booking? Eu vou dividir mais ou menos em 3 partes, que seria o início do planejamento, o meio para a gente ter a manutenção ali e o final do booking, tá? O início para a gente começar um booking, você vai ter que realmente ter noção das suas calorias, do quanto que você está gastando, mas eu não confiaria tanto nas fórmulas que já existem. Eu acho legal para dar um norte, por exemplo, você calculou na Harris Benedict, fez o fator de atividade, que é o clássico, eu até já ensinei isso no vídeo do Instagram, ou aqui no YouTube também já ensinei, só que vai dar realmente uma caloria um pouco diferente do que está de fato. Então, compensa mais para mim você calcular um valor ali para cima do seu gasto, mais ou menos vai. Você simulou que você gasta 2.500 calorias para uma manutenção ali, para você ter a manutenção do seu peso. Então, eu calcularia ali mais ou menos umas 500 calorias, 300 a 500 calorias acima disso e começaria essa dieta. E aí, a partir disso, você vai reavaliar. Então, por exemplo, passou 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você ganhou peso. Se você ganhou um pouquinho de peso, tipo, 500 gramas, 750 gramas, por aí, tá bom, tá razoável, pode manter. Se você ganhou 2 quilos, 3 quilos, e você olhou no espelho e, eu tô legal aqui, enchi bem, mas eu senti que deu uma retidinha aqui a mais, ou, senti que tô meio gordinho. Aí quer dizer que subiu demais essa comida. Aí você abaixa um pouco. Pedro, passou 3 semanas, 4 semanas, e o peso não mudou na balança, no espelho melhorou um pouquinho, mas não tanto. Aí vale de você abaixar um pouco, aí vale de você subir um pouco essa comida. Eu tô com fome aqui, porque tá quase na hora da minha refeição, então eu tô meio disléxico aqui, tá? Mas enfim, aí vale de você subir um pouco essa comida se o seu peso não mexeu. Então você vai sempre reavaliar dessa forma.
Sobre a distribuição de carboidrato, proteína e gordura, eu gosto de realmente calcular ali por ponto, né, por quanto que tem de gramas por quilo corporal. Eu vejo a proteína ficando em realmente 1,8 até 2,2 por quilo. Então, por exemplo, no meu cenário que eu tô com, sei lá, vou chutar que eu estivesse com 90 quilos. Não, 100 quilos, que é mais fácil. Tô com 100 quilos, quero fazer um booking. Comer ali 200 gramas de proteína do dia na média, que seria 2,0, né? Seria já um tanto muito bom. Mais do que isso, dá para fazer. Tem atletas e coaches que usam 2,5, 3 gramas. 3 gramas eu já acho muito. Mas é aquilo, dá para fazer. Não vou falar que é errado. Porém, o que a gente poderia aqui ter uma ajuda melhor seria com o carboidrato. Então, se a gente usasse um pouco menos de proteína, a gente poderia usar mais carboidrato e faria você treinar bem. Já que o carboidrato ele vai ter um efeito anticatabólico. Então, quando a gente está com mais carboidrato, vai ter um cenário menos favorável para perder massa muscular. Ou melhor, vai estar ajudando a ganhar massa muscular. Então, compensa ter mais carboidrato. E aí, a gordura, ela já seria um pouco mais alta, porque além de ajudar na densidade do físico, também ajuda a aumentar a caloria. Então, por exemplo, eu gosto de deixar de 0,7, 0,8, 0,9 para mais ou menos essa faixa. Dá para deixar 1,2 até, dependendo de cada pessoa. Mas eu deixaria mais ou menos uma média de 0,7, 0,8. Até o Dudu Haluk fala dessa média, né? E começaria assim, começaria com 0,7, por exemplo. E quando chegasse num ponto onde já está aumentando a caloria, que eu já vou citar nessa parte, né, do meio do off-season, quando chegar nesse ponto, você já consegue aumentar um pouco mais ainda a gordura. Então você tem um lastro de calorias muito bom. E o carboidrato ele vai ser basicamente o que sobrar disso nas calorias que você escolheu. Então é sempre bom ter um carboidrato mais alto, geralmente vai estar em 6, 7, 8, chegando a 10 gramas por quilo, é comum isso. Mas como eu falei, a primeira dieta é mais para testar e você vai subindo aos poucos. Eu, para mim, prefiro dessa forma, né? Em alimentos, é lógico, alimentos que vão ser mais saudáveis, o volume realmente tem que ser um pouco mais reduzido, então em vez de preferir 2 quilos de morango, você prefere, sei lá, 3 bananas, por exemplo. Um exemplo bem besta e bem esdrúxulo aqui. Mas também a questão de, você vai preferir por mais aveia, mais tapioca, pão, não tem problema. Mas a ideia é que a gente não deixe a maioria desses alimentos sujos, assim, alimentos mais simples. A gente tenha mais alimentos mais complexos, mas no sentido, eu digo, em vez de botar só carboidrato de mel, botar um carboidrato de aveia, que é mais factível, vai ter proteína, vai ter gordura, vai ter fibras, isso é muito bom. Frutas, legumes, tudo isso vai te ajudar a melhorar a sua sensibilidade à insulina e você vai ficar mais responsível a essa dieta. Agora, como você consegue ter uma manutenção desse booking? Como que você faz o seu meio de seu off-season ali, do meio para o final? O meio, basicamente, você já está ganhando massa muscular, então a gente já supõe que você aumentou suas calorias, você está ganhando peso ali, um tanto até que considerável, e você quer continuar ganhando. E aí você quer continuar ganhando massa muscular, você já está há um tempo em booking, mas não quer ganhar tanta gordura. Seria válido você aumentar de 100, 200 calorias por ajuste a cada, um mês, a cada 3 semanas, ali no máximo, e não avaliar somente quando você deixar de ganhar peso na balança. Porque muitas das vezes a gente está ganhando ainda massa muscular, que é um processo crônico, é um processo que demora mais, assim, demora muito para ganhar massa muscular, por isso que a gente tem que ter um cenário de off-season maior, ao meu ponto de vista, e se você ficar subindo muito a comida, vai chegar um ponto onde você vai estar ganhando muito mais gordura do que massa muscular e, consequentemente, vai ter que encerrar antes esse off-season, ou vai ter que já começar um mini-cut, que eu já vou falar. Mas, basicamente, quanto mais tempo você tiver de off-season, mais massa muscular você vai poder ganhar. Então, a minha ideia é que a gente ajuste com o tempo, aos poucos, aqui a dieta vai subindo aos poucos, não abuse de refeição livre, então faça uma por semana, e de preferência não tão suja toda vez. Então, vai num rodízio? Pode ir agora, mas aí semana que vem você já não vai, semana que vem já faz algo mais leve. Aí na outra você vai de novo. Porque a refeição livre nesse cenário de off-season, ela é muito mais lúdica para sua cabeça, pelo conceito social, que a gente tem que sair com a nossa família e tudo mais, e tem que curtir de fato um pouco. Então, é mais para isso do que ter um benefício para o físico. Não é legal você começar a fazer refeição livre porque você quer ganhar mais massa muscular ou ganhar mais peso. Não faz muito sentido, porque lembra que eu falei? Você não está num cenário muito favorável para perder gordura ou para não ganhar ela. Pelo contrário, você está mais favorável a ganhar gordura. Então, tudo que a gente ficar num cenário muito alto de caloria, a gente vai estar favorecendo o ganho de gordura. Então, como eu falei para vocês, fazer esse ajuste aos poucos, manter a dieta mais limpa, cabe colocar um pouco de doce de leite, um pouco de até um cookie ali da vida, cabe.
deixar no pós-treino uns 40 gramas, 30 gramas ali de doce de leite, ou até cookie baldu, que é bem simples, pra vocês terem noção, dá para colocar, mas não é sempre. Falam até que tem que ser mais ou menos 20% da dieta pode ser suja, algo assim, é um dado que não é muito factível aqui pra gente, mas enfim, é só vocês tomarem cuidado de acordo com a evolução que eu gosto de ver pela balança, né, pelo peso, mas principalmente pelo espelho. Então, se viu que o cara tá ganhando muita gordura, tá realmente algo errado, não é para estar ganhando tanta gordura assim. E aí a gente passa até para a parte final do nosso booking, que é, já ganhei bastante gordura, só que eu ainda quero ter um lastro para ganhar um pouco mais de massa muscular. Ali vale entrar com mini cutting. Ou dá para entrar até um pouco antes, porém, nessa parte é sensacional. Então, por exemplo, o cara está fazendo 6 meses de off-season. Dá para quando chegar no quarto ou quinto, jogar um mini cutting. E quanto mais enrolar para colocar esse mini cutting, mais ele vai ter que durar. Então, se for um período mais curtinho, só para ressensibilizar o metabolismo, por exemplo, o cara, por exemplo, você imagina que você já perdeu a fome, já está num tempo de ganho de massa muscular e está sem fome. O que você pode fazer? Você pode colocar um mini cutting. E esse mini cutting vai durar ali de 3 semanas, 4 semanas, onde a ideia é que você não abaixe demais a caloria ao ponto de fazer um cutting de fato. Vou dar o exemplo do meu mini cutting que fiz uma vez. Eu estava com a dieta ali em 4.000 calorias. Eu fui para 3.500, fui para 3.200, abaixei para 3, cheguei a 2.800. Isso em 3 semanas, mais ou menos, 4 semanas. Foi o suficiente para eu voltar a sentir fome, então voltar a melhorar a qualidade do físico e ter mais margem para ganhar mais massa com mais tempo de bulking ainda. Então, lembra, quanto mais gordura você tiver, mais difícil vai ser de ganhar massa muscular. Então é legal que a gente tenha esses períodos, esses curtos períodos, para ressensibilizar o metabolismo, abaixando um pouquinho a gordura e melhorando essa qualidade e tendo mais margem depois. É como se você fosse dar uns 2 passos para trás para dar mais uns 5, mais uns 10 passos para frente. Mais ou menos essa proporção, assim. Então, vale muito. Você chegou num tempo onde você está ganhando mais massa, está ganhando mais gordura, já passou assim, tipo, nessa margem. Ah, estava ganhando massa muscular, estava ganhando gordura. Chegou um ponto que ficou massa muscular mais difícil, a gordura começou a passar. Ali já não é legal. Se você ficar forçando esse bulking, se você ficar forçando esse ganho de gordura acentuado, quando você for secar, primeiro que seu metabolismo vai estar um pouco pior, então vai ser mais difícil você começar a secar, e segundo, você vai ter que ficar mais tempo secando. Se você é um atleta, você vai ter que ficar mais tempo em preparação para poder secar e chegar na condição, por exemplo. Vai ser bem mais difícil. Começa muito mais a fazer esses períodos. Faz um tempão assim interessante de bulking mais limpo, joga um pouco de mini cut. Faz mais um tempo, você quer continuar ganhando? Joga mais um. Mas também não dá para jogar tantos mini cuttings assim, porque também a gente precisa de um período maior em cenário de superávit para ganhar mais massa muscular. Como eu falei para vocês, é um processo crônico. Beleza? E até a gente continuar para a última parte do vídeo, vou fazer um convite aqui para vocês, que vocês repararam que todas essas estratégias dependem muito mais de qual cenário você está, né? Então depende muito mais de como está seu shape, de onde você quer chegar, qual que é o objetivo de fato que você tem, e aí sim a gente escolhe uma estratégia. Não dá para eu pegar e falar, como eu disse para vocês, o book é inútil, ou o book é mil maravilhas, porque depende de cada pessoa. Então se você quer realmente ter uma atenção na sua análise ali, do seu cenário, do seu perfil, do seu físico, né? De qual objetivo que você quer trazer para curto, médio, longo prazo, se é competir ou se é apenas ter um shape mais bonito. Independente do cenário que você tiver, primeiro link na descrição você vai ter acesso ao Time dos Campeões, o meu contato ali para a gente estar conversando, que é o meu acompanhamento, onde o que mais busca é trazer atenção para o seu resultado. Então, seja lá qual seja, então realizar esse sonho com a maior atenção possível. E aí sempre, independente se você quer competir ou não, quanto mais dedicação você colocar, mais dedicação você vai receber de volta. Então, se você busca essa dedicação contigo, que realmente vai junto com você, te guiando a ter esse resultado, primeiro na inscrição, conversa ali comigo, explica um pouco sobre o seu shape, sobre o que você quer, suas metas, e a gente vai estar conversando ali, beleza? Falando agora sobre treino, talvez tenha dúvida de como que você deveria treinar para potencializar o resultado do booking. Em geral, o treino entre o bulking e o cut ele não mudaria tanto, por exemplo, na seleção de exercícios ou até mesmo na divisão. A questão maior é a gente pensar na recuperação. Quando o cara está em cutting ou pre-contest, ou numa fase onde está secando gordura, ele vai estar com o corpo em um cenário onde não é tão fácil de recuperar, por exemplo, de um estímulo de treino. A recuperação dele vai estar prejudicada, já que ele não vai ter tantas calorias, por exemplo, e vai estar secando, né? Então é um cenário onde o volume vai estar caindo ali, a intensidade vai estar caindo aos poucos ao longo das semanas. No booking é pelo contrário.
No Booking, a não ser que você esteja na fase final, onde já está realmente um pouco mais estufado, você sempre vai estar com mais força e mais favorável a ter mais desempenho. Então, o ideal é, de fato, você manter o volume. Não vou dizer que vai ficar sempre crescendo, senão seria infinito, né? Sempre vai estar aumentando o volume. E também vai ter um treino de um volume alto. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que analisar em alguns momentos se, por exemplo, treinei peito na segunda-feira. Na terça, na quarta, já estava 100% recuperado. Cara, cabe ali aumentar uma série, talvez, ou ver como está a sua progressão de carga, se policiar, porque às vezes a gente acha que, hoje eu não estou tão forte. Mas às vezes você consegue sim puxar a sua série para progredir a carga. Porque o importante não é progredir, 5, 10, 20 quilos toda semana, mas progredir às vezes 2 quilos. Se tiver uma nível de 2 quilos na sua academia, a minha não tem de 1 quilo, mas se tivesse de 1 quilo, às vezes progredir isso, tá achando alguma forma de anotar ou pelo menos lembrar dessas suas cargas para continuar progredindo, porque você está num cenário onde você tem força, tem comida para isso. Então vale de estar progredindo esse treino. E um ponto que eu abrangi um pouquinho, né, eu dei uma pincelada e não falei muito, é a recuperação. A questão sobre sono, principalmente, quando a gente tem um sono pior, a gente aumenta o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, a mesma coisa que a gente tiver um cenário de estresse maior, a gente vai ter mais cortisol. E ele é bem ligado à questão de ser mais catabólico, ou de, por exemplo, de piorar a resistência à insulina sua. Então, vai piorar a sua sensibilidade no sentido de piorar o seu metabolismo e você vai estar mais favorável a ganhar mais gordura e ser mais difícil de ganhar massa muscular. Na verdade, nesse momento vai ser principalmente de ganhar mais gordura, tá? Então, dormir mal vai favorecer que você ganhe mais gordura no book. E por sinal, se quiser eu trago um vídeo só sobre isso. Eu não sou um especialista de sono nem nada, né? Tem, por exemplo, o Wesley, que é o Wesley de Nanogara, no caso, que é muito superior do que eu sou sobre sono, que ele já é mais um profissional de neurociência. Porém, se quiser um vídeo sobre higiene do sono, sobre o que eu faço no meu sono, não que meu sono seja dos melhores, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode manusear para melhorar o nosso sono. E um sono no Booking vai ser imprescindível. E o último tópico que a gente poderia finalizar o vídeo, que geralmente as pessoas negligenciam muito, é o cardio. Por quê? Porque geralmente associam muito cardio com perder gordura. Então eu vou fazer cardio só quando eu quiser perder gordura. Quando eu estiver ganhando massa muscular, então não preciso fazer cardio. Ou tem algumas pessoas que acham que vou correr na esteira e vou emagrecer, vou perder gordura. Não é assim. Lógico, você fazer um cardio vai te dar um gasto calórico um pouco maior. Então, você realmente corre 5 vezes por semana, vai ser mais difícil ali, você vai ter que comer mais para ganhar massa muscular. Porém, quando você faz cardio, você está literalmente melhorando o seu metabolismo. Então, você fica melhor nesse cenário que eu te falei, de ganhar mais massa muscular e de perder gordura. Por isso que até fala assim, você não faz cardio, você está deixando de ganhar massa muscular. Tem realmente uma correlação, a mesma coisa de você ter uma alimentação mais limpa e melhorar o seu metabolismo, o cardio também vai ajudar nisso. Fora que se você usa hormônio, agora é um papo até extra para outro vídeo também, mas se você utiliza hormônio, você tinha que estar fazendo pelo menos o cardio tradicional e também, se desse, fazer o HIIT, que é o cardio intervalado. Por quê? Por conta da saúde cardiovascular, né? Da saúde do coração, que é importantíssima para quem usa hormônio, para tentar minimizar os riscos. Aqui tinha saído aqui, mas para tentar minimizar os riscos, né, à saúde. E principalmente também para você, que de qualquer forma não é hormonizado, é natural, você tendo um sistema cardiovascular melhor, te permite que você treine melhor. Lembrando que a gente está com um peso mais alto em Booking, né? Então, a gente vai estar com um peso mais alto, que favorece a gente ficar mais pesado e piora esse nosso sistema cardiovascular, né? Você vai ficar pior para treinar. Então, se você está treinando, fazendo um agachamento e está morrendo ali para fazer, ou, você está fazendo remada e está morrendo para fazer o exercício, morrendo do coração, você está cansado, vale de você de rever se você está fazendo cardio direito ou não. Então, o cardio vai servir para isso. Recomendação de cardio, Pedro, para estar em Booking. Cara, umas 3 vezes na semana, de 20 minutos, meia hora, depende muito de cada um. Se o cara tem uma rotina muito mais puxada, trabalha com algo manual, então cansa demais na rotina, aí às vezes não precisa nem colocar um cardio tão grande, talvez só um pouquinho de nada, 3 de 15 minutos só para ter mais o desenvolvimento. Agora os caras trabalham home office igual eu, que a maioria do tempo tá em casa, aí vale fazer mais cardio, é lógico, né? Então, acho que eu consegui resumir bem aqui como fazer um booking bem feito. Se ficou alguma dúvida, só comentar aqui embaixo também. Lembrando, meu ponto de vista, booking não é inútil, meu ponto de vista vale de cada pessoa. Se a pessoa quer ter um resultado maior,
então mais rápido, entre aspas, no sentido de ganhar massa muscular, se ele está no cenário que precisa, vale fazer um book. Se ele já fez um book, já secou, que é igual, até tem alguns alunos meus que são assim, já secou, já fez um booking, e pô, tá contente com o volume que tem ali, só quer lapidar esse físico com o tempo, aí vale uma norma calórica. Às vezes não precisa de um booking, por exemplo. Ou um booking bem baixo de superávit, 200, 300 calorias, já é o suficiente. Agora, se o cara precisa ganhar mais massa muscular num curto período, porque é um atleta, ou porque ele quer mesmo estar mais magro, aí vale fazer o booking e se segue essa recomendação. E quando for fazer, na minha opinião, fazer um booking mais limpo. Fechou? Então, se gostou desse vídeo aqui, como eu falei, deixa o like, se inscreve, compartilha com o seu amigo que tá ali, seu parceiro de treino, que quer aumentar sua massa muscular. E também, se você buscar um acompanhamento que te dá toda a atenção devida e realmente se preocupa com você e não tem técnicas que pensam só para vender, dar um depois absurdo e dane-se o aluno, se você busca isso, primeiro link na descrição, time dos campeões, conhece lá que é muito mais do que só uma consultoria. É literalmente, você pode vir fazer parte de uma família. E a minha indicação para você que ficou até o final aqui, ó, vai aparecer um vídeo ou na direita ou na esquerda, que eu tenho certeza que vai te ajudar também no seu objetivo. Então até a próxima, valeu, falou e fui.